Boa tarde. Nós vamos iniciar aqui e a gente vai estar conversando, não é, sobre um tema muito interessante, muito importante, que inclusive está aí na descrição deste vídeo. É a respeito da salvação eterna, não é? E este assunto faz diferença, inclusive porque ele marca a diferença dentro do cristianismo. Nós temos um cristianismo enorme, uma quantidade enorme de pessoas, mas na verdade o verdadeiro cristianismo, ou seja, a confiança de que o que Cristo fez na cruz é suficiente para a salvação de pessoas, menos de 10% dos cristãos acreditam. Ou seja, esse é o teor principal do cristianismo, mas somente, eu falei 10% com muito otimismo, mas um número irrisório, pequeno de pessoas que acreditam nessa doutrina, nesse ensino da palavra de Deus. E aí nesse material que você tem, aí, né, na descrição deste programa, você tem um banner onde tem as informações que a gente vai falar aqui. Pode ser que a gente não fale todas as informações, mas a gente vai falar pelo menos algumas delas, né, dentro disso tudo. Então, basicamente é isso aí que você vai ver lá na descrição do programa, tá certo? Então vamos ver. A vida cristã, né? E aí tem um texto bíblico falando sobre vida cristã. A vida cristã, pela iniciativa da graça de Deus, ou seja, pela vontade de Deus e pela ação do próprio Deus, né, em relação à humanidade, querendo salvar o maior número possível de pessoas. Então, pela iniciativa da graça de Deus, no processo de santificação em que estamos, e nós estamos nesse processo de santificação. O que é exatamente o processo de santificação? É uma quantidade de ações de Deus na vida de um salvo, na vida de alguém que passou pelo novo nascimento. É uma quantidade de ações de Deus que vai trabalhando toda a pessoa, o coração, a alma, enfim, tudo aquilo que tem a ver com aquela pessoa, ao ponto de, esse é o grande alvo, ao ponto dessa pessoa parecer com Jesus Cristo, entende? Então esse é o trabalho da graça, esse é o chamado processo de santificação. É quando então está trabalhando essa pessoa para ela com seu caráter, com sua personalidade, com seu jeito de ser, ela ir cada vez mais parecer com Jesus Cristo, né? No fundo é sair dela mesma e ir ao encontro das pessoas que Deus ama e que Deus quer salvar. Então Deus a pretensão de Deus é usar o nosso testemunho, é usar a nossa vida, é usar a nossa maneira de ser e de lidar com as pessoas para alcançar essas pessoas. Então nós somos instrumentos de Deus. A Bíblia chama que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos instrumentos de Deus para alcançar o mundo, as pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor e pela misericórdia de Deus. Então, dentro desse processo de santificação em que estamos, nos leva à certeza de salvação. Aí é que está o grande miolo, não é, do que seja realmente a nova criatura, do que seja um cristão verdadeiro. É quando ele tem essa certeza de salvação. A certeza de salvação é baseada em duas certezas maravilhosas. A primeira, nós não merecemos salvação. Nós somos indignos de ser salvos. Somos pecadores, somos criadores de situações contra Deus, somos tristeza para Deus. Então nós não merecemos salvação sob hipótese nenhuma, não é? A Bíblia chega a dizer, e a gente então passa a crer mesmo nisso,
A Bíblia chega a dizer que não há um justo sobre a face da terra. Não há uma pessoa que busque realmente a Deus. Não há ninguém que entenda realmente a Deus, né? Tudo isso que a gente pode fazer ainda em relação a Deus é obra do próprio Deus na vida da gente, entende? Então, essa certeza nós temos, e essa é a primeira certeza que nós temos. A segunda certeza: nós fomos perdoados na cruz completamente de nossos pecados, fomos perdoados por Cristo na sua morte vicária. Essa é a segunda certeza que temos. Somos indignos, mas somos salvos, porque fomos completamente perdoados por Jesus Cristo na nossa situação pecaminosa contra Deus. Muito bem, aí continua o estudo, não é? Que você tem aí o link, continua o estudo dizendo o seguinte: isso é semelhante à certeza que temos de que dentro de algum período vamos viajar. Então é uma comparação feita, né? Eu sei, já programei, eu vou viajar amanhã. Eu vou viajar para um lugar distante e especial para nossas vidas, para a minha vida, né? Então é um lugar que vai ser muito bom, mas um lugar que eu vou me realizar, um lugar que eu vou ser muito feliz. Então, digamos, eu estou com isso programado para amanhã, eu vou viajar amanhã. Essa certeza de que eu vou viajar amanhã, essa certeza nos leva a não fazer planos para a época, no lugar que agora estamos. Ora, se eu vou viajar amanhã, eu não planejo nada para aqui onde eu estou, porque amanhã eu vou viajar. Então, amanhã eu não vou planejar nada para o lugar onde eu estou, depois de amanhã, 3 dias depois, 4 dias depois, porque eu sei que eu não vou estar aqui, eu vou estar em outro lugar. Esse é o sentido. Essa certeza nos leva a falar para todo mundo de nossa viagem. Então, eu vou viajar amanhã, eu falo para as pessoas: olha, amanhã você não vai me encontrar aqui, eu vou estar viajando, eu vou estar em algum lugar, eu vou estar numa condução aí, de alguma maneira eu vou estar viajando, então amanhã você não pode contar comigo. Isso eu falo tranquilamente, todos nós falamos para as pessoas com quem encontramos. Então, falaremos para todo mundo sobre nossa viagem e que não poderão contar conosco depois daquela data, né? Se já temos as passagens, dentro dessa experiência, dentro desse episódio, se já temos as passagens, confiados na responsabilidade das empresas de transporte, então eu confio que aquele ônibus vai estar lá, eu confio que aquele ônibus não vai faltar, a empresa vai ser responsável, eu já tenho certeza que vai estar lá. Então, confiados na responsabilidade das empresas de transporte, ficamos tranquilos de que no momento certo e determinado nós viajaremos, pois nada vai falhar nesse sentido. Percebe o que é certeza de salvação? É algo que você já se programa, sabendo que vai acontecer isso. Você já confia, já descansa nisso, né? Essa certeza para o céu eterno está baseado numa coisa só: no sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Por que eu estou confiado nessa viagem? Porque Cristo morreu na cruz e Ele já pagou os meus pecados, né? A Bíblia coloca que a única coisa que vai impedir o homem de ir para o céu é ele negar a Jesus Cristo. Isso quer dizer o seguinte: ele vai, por negar Jesus, por não receber Jesus, ele está dizendo o seguinte: a pessoa vai permanecer no seu estado de pecado. Percebe? Então é isso que impede uma pessoa de ir para o céu, é o estado de pecado. Todos somos pecadores, é o que a Bíblia diz. Todos somos pecadores e sabemos que por nós mesmos nada merecemos de Deus, neste ou noutro qualquer sentido. Por mais bons religiosos que sejamos, sabemos que poderíamos ter sido bem melhores. É muito boa essa explicação para o seguinte: há algumas pessoas que, algumas não,
muitas pessoas que confiam que serão salvas porque são boas religiosas, porque se dedicam muito a Deus, porque são boas na igreja delas, porque elas leem muito a Bíblia, porque elas oram muito. A própria Bíblia diz que muitos vão dizer: Senhor, em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome nós pregamos, em Teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. Então as pessoas estão confiadas que serão salvas por causa da prática religiosa delas, a vida religiosa delas, pela espiritualidade delas, entende? Essa informação que eu acabei de ler nos ajuda para dizer o seguinte: digamos que eu seja o melhor religioso do mundo, digamos, né? Eu sempre vou ter certeza que eu poderia ter sido melhor. Olha só o perigo que eu estou correndo. Se eu confio em mim, eu fico na certeza de que eu poderia ser melhor. Isso quer dizer que eu não posso nem confiar em mim mesmo. Percebe? Então, muito bem. Ele continua aqui: mas se cremos que a nossa passagem, a passagem para viajar amanhã, se cremos que a nossa passagem já foi comprada por Jesus, ao nos ter perdoado todos os pecados, então descansamos nele, que nenhuma surpresa haverá para a nossa ida para o céu. Olha, eu confio que o ônibus vai estar lá no lugar, né? Ou a condução, ou o avião, ou o que seja, vai estar lá, e eu confio que a passagem foi comprada por Jesus. Eu descanso nisso, então eu fico com a certeza de que isto vai acontecer. Paulo diz o seguinte aos judeus: que se confiam em algum mérito para ter ou manter esta salvação pela graça, então não é de graça. Percebe? É preciso que a pessoa não confie em si, mas confie em Deus. Porque se eu confio que eu vou ser salvo porque eu fiz uma boa religiosidade, então eu não estou confiado em Deus, eu estou confiado na minha prática, na minha espiritualidade. Aí diz assim: cremos por causa de Jesus que nosso nome está na lista dos salvos. Por causa de Jesus, Ele escreveu o nosso nome lá, dos que vão viajar, dos que já têm passagem certa para o céu. Então isso é descansar nessa salvação. Se por algum motivo não estiver, olha, eu confio nele, confio que ele já fez tudo, mas se meu nome não estiver nessa lista quando for lida, a minha confiança vai ser tão grande que eu vou chamá-lo: Senhor, eu estou certo, né, confiado no que tu fizeste na cruz, de que os meus pecados foram perdoados e meu nome está na lista, então, para desfrutar da eternidade. Aí diz assim: poderemos conversar com ele, e ele, que já pagou a passagem, vai ver o que aconteceu, para então fazer os devidos consertos na lista dos salvos. Tá bom? Então, está aí a descrição, está aí o link. Então você pode aproveitar e dar uma estudada, porque tem muitos textos bíblicos para lhe ajudar nisso. Que Deus lhe abençoe.